Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 139, versículos 1 a 5, que diz: Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Secas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Quantas vezes nos deparamos com situações que nosso maior questionamento é o porquê temos que passar por isso ou o porquê estamos passando por isso. E começamos a querer entender quando não conseguimos nenhuma resposta para o que está acontecendo. Na verdade, nenhuma resposta que queremos ouvir. Nas situações em que perguntei por que tenho que passar por isso, eu aprendi algo valioso. Costumo fazer a pergunta por quê sobre tudo e qualquer coisa. Às vezes, me sinto como uma criança descobrindo as coisas. E de vez em quando, isso significa questionar por que as coisas estão acontecendo comigo. Quase nunca falo o porquê. Ou melhor, quase nunca falo o para quê. Como ser humano, sou muito míope. Eu entendo as coisas em termos de minha perspectiva ou em termos conforme a minha perspectiva e que faz sentido para mim. Eu observo as situações inteiras através das minhas próprias lentes. Posso enfrentar situações exteriores que simplesmente não consigo entender, como doenças ou dificuldades financeiras, ser incompreendido ou rejeitado, perder alguém próximo e muitas outras. Não posso simplesmente deixar estas coisas de lado e ser um despreocupado todo o tempo. Mas eu posso entender que o Senhor tem situações perfeitamente em suas mãos e Ele quer me ensinar algo através delas. Tudo acontece por uma razão e por um propósito. Tudo tem a ver com crescimento. Deus é onisciente. Ele entende tudo perfeitamente e completamente. Ele vê todos os ângulos. Ele entende os pensamentos e intenções do coração de todas as pessoas. Ele me criou e sabe exatamente como eu sou como pessoa. E ele sabe que eu tenho uma carne na qual não habita nada de bom. No entanto, sabendo tudo sobre mim, ele me chamou para uma vida de progresso na santificação. Isso só pode acontecer se eu entender e usar minhas situações para esse fim. Pouco a pouco, o Senhor me mostra as áreas onde estas coisas não são como deveriam ser, onde precisam de mudança, pois a transformação e vivificação do Espírito feitas por Jesus nos leva à reconciliação. Isso é o início, o restante é conosco. O restante, ele nos faz crescer e amadurecer naquilo que nós éramos infantis. Mesmo quando eu não entendo o porquê, Deus usa minhas situações para me ajudar a ver minha verdadeira natureza. Eu realmente preciso me humilhar e admitir a verdade sobre mim. Mas quando eu admito e amo a verdade, então Deus pode fazer a obra em minha vida. Eu gostaria que minhas situações fossem diferentes, mas à medida que progredia e me desenvolvia, comecei a ver e entender cada vez mais quais são as intenções do Senhor. Talvez uma situação que achei muito difícil na época tenha me levado a uma necessidade e a um relacionamento muito mais profundo com Ele. Ou talvez eu tenha visto algo que em mim que acabou se prolongando este processo por causa da minha preocupação ou orgulho. Quando vejo essas coisas, tenho a oportunidade de vencê-las e ser transformado.
eu preciso me tornar como Jesus. Para ter um relacionamento sincero como irmão, como noiva, como amigo, tenho que seguir o caminho que ele andou. Eu também tenho que me humilhar e permitir que o Senhor trabalhe completamente comigo da mesma maneira que ele trabalhou com Jesus durante seus dias aqui na terra. Como vemos descrito na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 7 a 9, que diz: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em um sentido prático, isso significa que eu obedeço a palavra de Deus para que ela se torne vida dentro de mim. Onde antes eu era atormentado e paralisado por situações que nada tinham a ver com o reino de Deus, como pensamentos ansiosos, pensamentos de impureza, egoísmo, orgulho, ansiedade e outros. Eu progredi em direção àquilo que se encaixava perfeitamente no reino de Deus, como fé, o descanso completo no Senhor, a pureza completa, a língua sem dolo ou malícia, a verdadeira humildade. Jesus era completamente perfeito. E para ser uma noiva adequada para ele, também preciso progredir nesse caminho. Deus me conhece tão profundamente que conhece exatamente as situações exteriores que serão necessárias para me levar a esse objetivo. Ele planeja tudo absolutamente e completamente perfeito. Exatamente o que eu pessoalmente preciso. Confie no Senhor de todo o teu coração. Como descrito no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Mas não deixe que o seu achismo e sua dúvida falem mais alto que a voz do Senhor. Costumo pensar neste versículo em conexão com a minha tendência de pensar demais nas coisas. Quando não consigo pensar em algo, simplesmente tenho que admitir que não sei. Mas Deus sabe, e Ele está em perfeito, e Ele está no controle de tudo. Ele não é míope, então posso ter certeza absoluta de que Ele entende, me ensina e me guia em tudo. Deus sabe todos os porquês, desde o começo, mas Ele necessariamente precisa trabalhar comigo pouco a pouco. Como um pai ensinando seu filho, ele não conta à criança tudo o que eles precisam saber de uma vez. Isso seria um pouco esmagador e não muito eficaz. Ele me dá uma luz cada vez maior sobre as coisas que precisam mudar na minha vida, à medida que sou capaz de suportar. Então, ao me humilhar sob sua poderosa mão e ser obediente à sua palavra e à sua liderança em minha vida, progrido no caminho para a santificação. Pessoalmente, continuo animado com essa vida em Cristo que estou vivendo e mais motivado por seguir adiante com uma simples obediência e fidelidade por esse caminho. Que hoje você pense sobre isso e lance tudo nas mãos do Senhor e confie. Ainda que você creia, comece a lançar a sua fé no sobrenatural. Somente ouça e obedeça e mantenha-se no caminho. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por esse dia. Obrigado pela sua presença e obrigado pelo seu amor. Somos gratos por tudo o que o Senhor fez e está fazendo. Somos gratos, Pai, pelo Senhor estar nos dando a direção e nós estarmos sendo, Pai, pelo menos obedientes, Pai, às coisas simples que o Senhor tem nos mostrado. Porque através destas simples ou desta simplicidade, o Senhor depois nos leva às mais complexas. Então, continue, Pai, acrescentando sabedoria, dá-nos entendimento, dá-nos destreza para podermos, ó Senhor, não só compreender, mas fazer-nos, ó Senhor, fazer-nos sim, Pai, cada vez mais, ó Senhor, humildes diante de Ti,
a ponto, Pai, de vivermos esta santificação, a ponto de vivermos o seu querer, a sua graça e a sua glória todos os dias. Arranca de nós, Pai, o orgulho, a soberba, a arrogância, Senhor. Arranca de nós, Pai, todos esses sentimentos, Pai, que nos levam, Senhor, a querer fazer todas as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, ou aquilo que nós achamos. Arranca de nós, ó Senhor. Não permita, Pai, que possamos, ó Senhor, enxergar, Senhor, as coisas do nosso ponto de vista, mas antes, leva-nos, Pai, a ter a sua visão e enxergar tudo conforme os teus olhos, Pai. Que o seu reino venha, Senhor, e se manifeste, Pai, neste tempo. Livra-nos, Pai, de todo mal, de toda tentação. Que não falte, Pai, o pão para esta pessoa. Que não falte, Pai, o alimento para ela. Que ela consiga, Senhor, vencer todos os seus medos e obstáculos. E até mesmo se for, Pai, algo que está acontecendo, Pai, com ela neste momento, ou de repente algo que ela não consegue enxergar, abra os seus olhos, ó Pai, porque cada processo ele tem um propósito, Senhor, de fazer-nos, Pai, crescer e fazer-nos atingir a maturidade que o Senhor tanto almeja em nós. E que, através disso, a sua presença seja real, verdadeira e manifesta de uma maneira poderosa, grandiosa, Senhor. Muito obrigado, Pai. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos. Consagramos os nossos pensamentos, palavras, consagramos, Pai, os nossos ouvidos, que possamos processar cada palavra, processar, ó Senhor, cada instrução e processar tudo para podermos, ó Senhor, analisar através da palavra tudo aquilo que o Senhor quer que saia, Senhor, da nossa boca e que possamos, Pai, profetizar e ensinar. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.